A paz, meus amados irmãos. Amém? Irmãos, hoje a palavra vai ser acerca do tema a importância de ser corajosos, forte e corajosos no Senhor. Amém? O texto vai ser lá em Josué, capítulo 1, a partir do versículo 5. Diz assim: Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Aí a partir do versículo 7 mesmo. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nela, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que seja bem sucedido por onde quer que você ande. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Amém, irmãos? O contexto aqui que a gente tem que ter em mente é que Josué está dando sucessão ao que Moisés vinha trazendo, né? Levar o povo de Israel do Egito para a Terra Prometida. E durante essa jornada no deserto, o Senhor usava sempre Moisés. Moisés era aquele homem que teve essa missão, homem muito usado por Deus, né? Verdadeiro amigo do nosso Deus eterno, homem de muita comunhão. E após Moisés, um outro homem também muito usado pela presença de Deus, que foi um dos únicos que pôde estar na jornada dessa transição do deserto, que vinha do Egito, né? Que teve essa transição e que pôde entrar na terra que Deus prometeu. Todo o resto das gerações ficaram no deserto, ou seja, não conseguiu, as pessoas que estavam transitando nesse deserto chegar na terra, com exceção de Josué e Calebe. E o contexto aqui que a gente tem que ter em mente é que o Senhor designou para Josué uma missão, que era a missão dele da sucessão a Moisés, né? E cuidar e fazer com que agora, como está no versículo 2, no versículo 2 diz assim: Moisés, meu servo, está morto, prepare-se agora e passe Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel, ou seja, levar o povo para a terra de Israel. Josué ia assumir essa missão de levar todo esse povo para lá. E é interessante quando a gente medita uma missão tão grande para um rapaz relativamente jovem, né? A gente vê que missão. E o Senhor dá muita ênfase nisso, né? Seja, portanto, forte e corajoso. Muitas vezes na vida a gente não vê esses atributos sendo amplamente divulgados, mas sim estimulados na gente. Ou se vemos, a gente vê até com temor. Por que ser forte e corajoso? Será que é uma missão muito complexa, muito difícil? Ou será que não possamos, muitas vezes, chamar atenção demais e ser um alvo de alguém? E não, meus irmãos. A missão do nosso Deus, que o Senhor nosso Deus nos designou, é preciosa, ela é importante sim, mas é o nosso Deus que vem conosco. Diante disso, em diversos aspectos da nossa vida, é importante que os irmãos sejam fortes e corajosos. Fortes e corajosos no Senhor. A sua força, não estou falando de força física, né? O Senhor fala que determinadas batalhas a gente não vai vencer pela força do nosso braço, não por meio de carruagens ou cavalos, mas é pelo Espírito. O Espírito do nosso Deus é conosco. Sejam fortes, sejam santificados, sejam cheios do Espírito e sejam corajosos. E essa coragem vem justamente, como lá em Efésios diz, chega da armadura cristã. Corajosos, tenha fé no nosso Deus. Sejam corajosos, não desanimem. Tenham de bom ânimo. Tenham um escudo contra os diversos dardos do inimigo para tentar te desanimar. Não fraqueja. Não somos dos que retrocedem. Irmão, se Deus falar contigo, se você, como a gente falou nos textos anteriores, se você tiver aquele coração purificado no nosso Deus, um coração santificado e verdadeiramente desempenhar uma função de um servo que vive em comunhão com o nosso Deus, a ponto de ter a sensibilidade de reconhecer quando o nosso Deus fala com você,
você verdadeiramente vai saber as circunstâncias que é necessário você agir de acordo com a vontade dele. Por mais que seja intimidador, você vai ter a coragem, uma coragem santa, não uma coragem prudente, usada por Deus. Portanto, meus irmãos, nas lutas que vocês têm travado, nas investidas de Satanás contra a vida de vocês, o que o Senhor nos diz por meio desse texto é: sejam fortes e corajosos, não desanimem. Meus irmãos, Deus é conosco, tem de bom ânimo, amém? Essa é a palavra de hoje, meus irmãos. Fique com Deus, uma ótima semana para todos. Amém.